primeiro lugar, agradecer ao Rodrigo por esse convite. É um tema que eu gosto, um tema que eu me dedico nos últimos 20 anos. As apresentações vão ser bem rápidas. Então, a teoria de ressincronização cardíaca foi um dos grandes avanços que ocorreram nos últimos 20 anos para tratar a insuficiência cardíaca sistólica e beneficia cerca de 30%, e já está provado que isso melhora a morbidade e diminui a mortalidade. Essa terapêutica tem vários problemas, e muitos deles relacionados à ecocardiografia, e não é considerada parte da seleção de pacientes para essa terapia. Então, o problema são vários. Indicar qual é o paciente certo. Então, a partir dessa terapia, passou-se a ter uma nova classe de paciente, que é o respondedor e o não respondedor. Então, é dito por diversos trabalhos que a taxa de não respondedor à terapia de ressincronização cardíaca, que utiliza um marca-passo muito caro, com 3 eletrodos, a taxa de insucesso de não respondedor varia entre 30% a 40%. Na nossa prática diária não é isso, é muito menos que isso. Um outro problema é que, no início, essa terapia era basicamente para pessoas com classe funcional grau 3, 4. Hoje em dia, já está se fazendo com indicação apropriada para classe funcional 2, dependendo de alguns fatores. Hoje em dia, também já está provado, ou pelo menos bastante claro, que o doente coronariano não é um bom doente para essa terapêutica. O terapêutica seria ideal para pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, QRS alargado, principalmente acima de 150 milissegundos, e miocárdio dilatado. Alguns casos de coronariopatia podem se beneficiar, mas não é a regra. Então, a ecocardiografia passou por diversas fases para selecionar qual era o critério ideal para essa terapêutica. Foi feito em 2007 um estudo Prospect que analisou 12 critérios, e a conclusão foi que não havia nenhum critério ecocardiográfico adequado naquela época. Então, o eletro ainda permanecia como sendo o principal exame para selecionar pacientes. Uma outra dificuldade, nós vivenciamos muito isso no início, é a colocação do eletrodo no seio venoso. Nem sempre o grupo que implanta marca-passo, pode ser cirurgião, pode ser eletrofisiologista, tem experiência em cateterizar o seio venoso e atingir uma veia coronariana e posicionar o terceiro eletrodo numa posição correta. Então, essa é uma dificuldade que, em alguns casos, depende da anatomia venosa coronariana do paciente, mas depende basicamente da habilidade de quem está implantando o marca-passo ressincronizador. E um processo também que envolve, um problema que envolve também é o custo, muito alto. Houve uma pequena modificação nos guidelines em 2010 versus os anteriores. Hoje em dia está muito claro, indicação classe 1, nível de evidência A. Se o paciente tem QS alargado, classe funcional 3, 4, não responde à terapia médica otimizada, e o paciente classe 4 ele está ambulatorial. Tá? Classe funcional 2, se você tiver um QRS muito alargado, em ritmo sinusal, também isso pode ser uma indicação classe 1. A classe funcional, paciente com problema de sincronismo e fibrilação atrial, a indicação não é tão boa, mas ainda assim, se você tiver um QRS muito alargado, é uma indicação classe 2A. O ecocardiograma, eu sempre analiso, quando eu faço um estudo de ressincronismo, de sincronismo, e às vezes o paciente não vem com essa indicação, ele vem, mas eu encontro um paciente com óbvio de sincronismo, eu analiso 3 itens. De sincronismo atrioventricular, que é muito simples de fazer, é só medir a duração da diástole versus a duração do ciclo. Se for menor que 40 milissegundos, menor que 40%, isso é um sincronismo atrioventricular. Como vocês estão vendo aqui, é uma onda AV única. Isso aqui é um caso extremo, normalmente você vê fusão das ondas E e A.
O de sincronismo interventricular, eu diria que seria dos 3 tipos o menos importante. Mas ele tem um item importante. Para você calcular o de sincronismo interventricular, você calcula o tempo de pré-ejeção aórtico. E esse tempo de pré-ejeção aórtico, se ele for maior que 140 milissegundos, já é um sinal de sincronismo intraventricular. Essas medidas, até o momento, são feitas em qualquer aparelho com Doppler pulsado. O importante, nesse caso, e no sincronismo, a avaliação de sincronismo em geral, é ter um traçado eletrocardiográfico perfeito. Você tem que saber exatamente as ondas sem tremores musculares. Tá? Então, esse é um item importante. Já em relação ao de sincronismo intraventricular, o negócio complica. O tempo de pré-ejeção aórtico é um dos critérios mais fáceis. O flash septal, quando existe, é ótimo, porque se você tem o flash septal, basta isso para 70% dos pacientes responderem. E o flash septal geralmente está associado ao rocking apical. Então, esses 2 itens são itens muito simples, mas nem sempre presentes. O Doppler tecidual e o time to peak foi, durante muitos anos, a pedra angular na medida ecocardiográfica para avaliar de sincronismo. Mas tem muitas falhas, como já foi demonstrado em diversos trabalhos multicêntricos. E no de sincronismo intraventricular, aí sim entra o papel do strain, que é o motivo da nossa apresentação hoje. Tanto pela forma Doppler, o strain pelo Doppler, como pelo Speckle Tracker em 2D. O ponto de corte, nos diversos trabalhos utilizados, é maior que o time to peak do Doppler tecidual, ele passa a ser 130 milissegundos. Tá? Então, vocês estão vendo aqui Doppler tecidual com um software que é muito bom mas só tem numa marca, que é a GE, que é o Q-Analysis. Então, você pode mostrar no mesmo ciclo 8 amostras em diversos pontos da cavidade do VE, da parede do VE. E aqui, a mesma obtenção que gerou isso aqui, que é o TVI, é o Time Velocity Integral colorido em movimento, você pode, na mesmo software, alternar de Doppler tecidual para strain, nos mesmos locais de amostra. E aqui vocês estão vendo o strain baseado em Doppler do ventrículo esquerdo, strain longitudinal. Então, o Doppler tecidual deixou de ter aquela importância, como eu vou abordar mais à frente. Então, é importante nem sempre você tem um aparelho ideal para trabalhar. Eu já trabalhei em diversos locais e às vezes não tem. Mas tem medidas simples que permitem que você avalie o sincronismo. Um exemplo aqui no caso, por exemplo, aqui eu estou marcando o tempo entre o início do QRS e o fechamento da válvula aórtica. E aqui eu estou vendo o meu molde colorido da parede posterolateral, mostrando que existe contração com válvula aórtica fechada. Isso aqui já é um sinal de desincronismo. E você pode fazer isso em qualquer aparelho. Tá? Em relação ao strain, é importante vocês terem a noção que quando você chega na fase do intraventricular, o de sincronismo intraventricular, você já chegou com a ideia formada de que esse paciente tem ou não de sincronismo. Então, eu vejo o strain atualmente como um complemento, como um dado a mais para reforçar o meu diagnóstico, não como um critério isolado. E vocês vão ver aqui o padrão típico da alteração de desincronismo pelo strain. Você tem aqui, nessa linha vermelha, um alongamento no início da sístole e uma contração tardia pós-sistólica, após fechamento da válvula aórtica, na parede lateral basal. Então, esse aqui é o padrão típico do BRE. Tá? Esse é o padrão que vocês têm que procurar no strain. Tá? E aqui, esse formato aqui, a grande vantagem que eu vejo em relação ao Doppler tecidual, o strain pelo Doppler e o strain pelo Speckle Tracking é a automatização.
Esse processo todo aqui é automático. Na época do strain baseado em Doppler, você tem que fazer manualmente. Isso era demorado e chato, e você não seriam os padrões de strain, de Doppler tecidual, de strain rate. Em relação ao strain rate, eu particularmente não uso, porque dá muito ruído, é difícil interpretar essas curvas. Então, basicamente, eu uso o strain. É interessante notar que essas mesmas curvas, como eu já falei antes, podem ser obtidas pelos diversos métodos nesse software da GE. É importante, em todo paciente, eu sempre gravo um clipe do TVI, que permite todas essas coisas. Aqui já seria tudo automático pelo Speckle Tracking. Se você reparar que a data do slide, 2005. Então, esse é um software que tem 15 anos e continua extremamente atual, com pouquíssimas mudanças na sua realização. Foi um achado, uma felicidade de quem bolou esse software, porque é um software que permanece sendo o melhor do mercado. Então, a minha avaliação de sincronismo hoje passa principalmente pelo Septal Flash, Apical Rocking, que são coisas simples, reproduzíveis e fáceis de ver, não precisa medir nada. E detectar contração tardia. Só lembrando que contração tardia não é sinônimo de sincronismo. Isso pode ser doença coronária, por exemplo. Também afeta os tempos. Então, mas afastando doença coronária, se você tiver contração pós-sistólica, isso é um dado importante para reforçar o diagnóstico de sincronismo. Em relação ao 3D, eu tive um dos primeiros transplantadores 3D com capacidade de fazer o strain, mas a minha sensação inicial é que eu não tinha resolução. Então, eu praticamente não uso o strain 3D, a não ser talvez em pacientes com fibrilação atrial, que você precise calcular no mesmo corte, no mesmo batimento, um strain, e a fibrilação atrial atrapalha isso. O TSI também é uma ideia interessante, mas eu não uso basicamente o Doppler tecidual e, eventualmente, o strain. O primeiro uso do strain em relação a desincronismo foi por Goxan, que associou a movimentação longitudinal pelo Doppler tecidual e o strain radial pelo corte transverso. Então, isso aqui é strain radial. Usando esses dois critérios, Goxan mostrou que melhorava a seleção dos pacientes. Tá? Aqui é um exemplo também que eu já usei o corte transverso, o eixo curto, com o próprio software do strain longitudinal. Então, no septo anterior e na parede inferolateral, você consegue avaliar o strain, na verdade, radial aqui, por essa técnica aqui, que não era uma técnica antiga, e pode mostrar ainda esse retardo. Apenas nesses dois segmentos você consegue usar esse software de strain baseado em Doppler. Em relação aqui, no mesmo paciente, mostrando aqui aquele sinal do strain com desincronismo. Tá? É importante notar que as técnicas antigas não estão suprimidas. Então, reparem só aonde está acontecendo essa contração da parede lateral e infralateral no eco-uni, muito depois do final da sístole. Já está chegando perto da onda P seguinte. Então, todos os métodos têm que ser integrados. Isso aqui é um trabalho que mostra a comparação de qual tipo de strain é melhor, comparando ressonância e comparando eco. O importante é notar que a conclusão desse trabalho mostrou que o strain septal, no final da sístole, tanto na ressonância quanto no eco Speckle Tracking, é o melhor identificador de remodelamento reverso. Outros trabalhos também associando o strain com volume, agora aqui. Mas o importante,
eu não sei como é que está meu horário, deve estar perto do fim. É importante, na minha atualização, na minha avaliação hoje de sincronismo, é que você use múltiplos parâmetros, como esse trabalho mostra. Então, se você tem 4 critérios para dissincronismo, você vai ter uma altíssima especificidade de resposta à terapia de ressincronização. Então, quanto mais critérios você tiver, você vai ter mais respondedores, mais especificidade. É evidente que para ter mais critérios, você diminui a tua sensibilidade. Mas o importante é você não indicar marca-passo para quem não precisa. Então, é importante ter especificidade dos achados. Esse estudo é um estudo que não foi ainda publicado a conclusão, mas está em andamento. É um estudo mais moderno, que eu faço muita expectativa no resultado em relação à ecocardiografia. Pode reabilitar a ecocardiografia em relação ao sincronismo. Esse é um estudo que combina ressonância, combina técnicas simples com avançadas, combina apical rocking e flash septal com strain 2D e o trabalho miocárdico. O trabalho miocárdico desperdiçado, wasted work. Isso aqui não é um conceito novo, Derek Gibson, há muitos anos atrás, mostrava isso, o trabalho desperdiçado, simplesmente medindo os intervalos pelo Doppler convencional. Mas é uma alteração interessante, eu estou observando isso, tenho feito o trabalho miocárdico, isso mudou um pouquinho a minha conduta, eu tenho medido pressão em muito mais gente do que antes. Todo paciente internado que está no monitor, coloca a pressão arterial que está no monitor. Então, esse é um estudo tem uma expectativa muito grande para ele, eu creio que deve estar em via de ser divulgado o resultado. Esse aqui é mais ou menos o projeto, o design do estudo, mostrando aqui aquilo que eu já mostrei antes em relação à curva do strain no paciente com BRE típico. Um alongamento inicial e um retardo da contratilidade, um fechamento, uma contração pós-fechamento da válvula aórtica. Então, esse é um estudo muito promissor e eu vou mostrar agora, para terminar, 2 casos. Esse é um caso de um paciente de 57 anos, que eu fiz o eco dele quando ele tinha 46. É um paciente que fazia cálculo funcional 1 para atividade física e tem essa disfunção grave do VE com desincronismo por todos os métodos, incluindo o strain. Tá? Esse paciente, logo no início, quando ele foi avaliado, nós chegamos a fazer um eco de esforço e a fração de injeção dele melhorava. Então, nada foi feito nesses anos todos, esse paciente continua assintomático. Esse aí eu deixo uma questão até para a plateia. Vocês indicariam, nesse momento, o marca-passo, sem o paciente sentir nada, classe funcional 1, fazendo atividade física? Foi feito aí o trabalho miocárdico, mostrando aqui, nessa porção do septo, tem uma alteração discreta do trabalho miocárdico. Quando você coloca na região mais anterior do septo, a curva muda completamente e é uma curva muito anormal. E se você comparar com a parede lateral, é uma curva completamente... Aqui é uma contração muito arrastada, mas um trabalho miocárdico bem maior. Então, essa eu ainda não sei me posicionar ainda sobre o miocárdio work, mas eu estou observando. Tá? Mas é interessante que esse mesmo software tem algo importantíssimo para desincronismo. Esse mapa aqui, numa das opções desse software, é o mapa do time to peak baseado no strain 2D. Então, aqui você mostra claramente, de uma maneira muito fácil, o retardo na parede lateral, principalmente aqui. Então, você ajuda a localizar as áreas de retardo de uma maneira muito automática e rápida. Vamos dizer que isso aqui seria o equivalente ao índice de U pelo strain 2D. Então, você teria um mapeamento de todos os segmentos ao mesmo tempo, em vez dos 12 segmentos que o U fazia na época. Então, o strain tem um papel importante em casos principalmente duvidosos. Em casos mais simples, aqueles sinais simples, como apical rocking, septal flash, e o
de sincronia ato-ventricular são suficientes. Esse aqui é o segundo caso, é um paciente que veio para avaliar COVID. E foi descoberto, então, que ele tinha uma disfunção importante, grave também, com contração tardia, alteração principalmente no septo, as curvas de strain também bastante alteradas, e esse paciente aqui, não sei se vai dar para ver, mas ele tinha também a suspeita de não compactação nessa região aqui. Tá? E também é a grande dúvida, o que fazer nesses pacientes que têm disfunção e estão assintomáticos? Né? Então, esse paciente tinha esse eco e foi descoberto por acaso isso aí. Então, na minha visão atual, não existe um critério isolado, você deve sempre associar pelo menos 2 critérios. O ideal é que você associe o maior número de critérios possíveis e que você avalie os 3 tipos de sincronismo, sendo que os mais importantes são o atrioventricular e o intraventricular. Os critérios devem ser simples, de fácil medida e reproduzíveis. Só para lembrar que no estudo Prospect, que é um estudo que foi muito contrário ao ECO, a grande variabilidade nas medidas foi o grande erro desse estudo que até hoje é citado. Eu acho que esse era o meu último slide. Isso.